Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dando continuidade ao nosso projeto da ponte rolante. Nosso vídeo de hoje será a sequência, que será a aula 7, cálculo dos componentes da estrutura do carrinho de elevação. Na nossa última videoaula, nós dimensionamos os estágios de engrenagens para o nosso redutor de elevação. E o nosso foco de hoje nesse vídeo será o dimensionamento do tambor. Uma vez que nós já pré-dimensionamos o tambor nas videoaulas anteriores, para quem não viu, basta procurar aí a videoaula referente ao dimensionamento do cabo. Lá nós já pré-definimos o diâmetro nominal do nosso tambor. E nessa videoaula nós vamos calcular a resistência do nosso tambor, através da espessura que nós vamos utilizar, calcular a resistência do nosso tambor. E também, aproveitando, nós já vamos definir, logo no início aqui da nossa videoaula, o comprimento nominal do nosso tambor, já considerando as ranhuras e os espaços livres para a montagem dos cabos e também a compensação da polia compensadora da nossa estrutura de elevação. Então vale lembrar que todo o nosso vídeo a gente sempre vai colocar os dados aqui da nossa ponte rolante. Em especial nessa videoaula nós vamos destacar alguns valores, principalmente a altura de elevação. Nós vamos precisar dessa informação e também das tabelas, de acordo com a classificação de mecanismo e estrutura. Nós vamos precisar aqui do grupo utilizado para a classe de funcionamento do movimento da elevação principal. Então, vale destacar aqui o grupo de mecanismo da elevação, o 3M. Então, o primeiro passo do nosso vídeo vai ser definir o comprimento total da nossa ponte rolante. Mas primeiro a gente precisa conhecer quais são os elementos que compõem este tambor. Então nós temos duas medidas L. Como a gente sabe, a nossa estrutura ela é composta de enrolamento duplo, então vai ter enrolamento dos dois lados. Então a medida L, representada aqui, é a parte útil do nosso tambor, é onde vão ser enrolados o cabo. No momento em que você está elevando a carga, você precisa enrolar os cabos no tambor. Nós temos uma medida central, que é a medida E, que é o alívio, né, dos cabos em relação à estrutura das polias fixas no carrinho. Inclusive aqui no centro, geralmente a gente considera a polia compensadora. Então, para não ficar muito próximo os cabos, né, de um lado e do outro, a gente faz esse alívio. Então, ele é especificado pela medida E. E as medidas das extremidades, aqui representada pela letra A, vão ser um espaço vazio, onde a gente vai ter como fixar os cabos, né? A partir de um certo momento, nós vamos falar um pouco da parte do projeto da ponte rolante, e tem um trecho em que a gente vai ver algumas formas construtivas da gente travar o nosso cabo de aço, né? Então a gente vai ter a medida A como referência para a alocação desses cabos. Também vai ter um memorial de cálculo para você especificar. E fazendo toda a somatória dessas medidas, nós vamos, enfim, conhecer o comprimento LT, que é o comprimento total do nosso tambor. Com o restante, a parte de chaparias, cubo de fixação do eixo e tudo mais vão ser mais partes de projeto, confecção e desenho na hora de você projetar a sua ponte rolante, né? No caso, o seu tambor. O primeiro passo é conhecer o comprimento total do cabo a ser utilizado. Vale lembrar, para quem não viu as aulas anteriores,
a estrutura da minha ponte rolante ela vai ser composta por 4 cabos. Como eu já havia dito, vai ser um enrolamento duplo e ela vai passar por 2 polias móveis e a compensadora aqui no centro, onde tem o alívio. Então, para eu saber a quantidade de cabos que eu preciso enrolar, então eu vou pegar a altura da ponte, que a gente viu lá no início desse vídeo, 15 metros de altura, e multiplicar pela quantidade de cabos que eu tenho. Então, se eu pegar os 15 vezes 4, eu vou ter um comprimento útil aí no cabo de aço de 60 metros. Se a gente for dividir nos 2 lados de enrolamento, eu tenho para cada lado a metade desse comprimento de 60, ou seja, as ranhuras desse lado têm que comportar 60 metros de cabo, aproximadamente, e o outro lado a mesma coisa. Preciso alocar 30 metros de cabo. A gente sabe que na prática você não vai enrolar totalmente o cabo no tambor, mas é uma referência para cálculo. Agora sim, para eu descobrir o número da ranhura que eu vou utilizar para cada lado, eu vou pegar o quê? O comprimento da metade do tambor e dividir pelo desenvolvimento do tambor. Ou seja, para eu enrolar o cabo, eu preciso enrolar ele em toda extensão circular do tambor. Então, para eu calcular o desenvolvimento, eu pego o diâmetro primitivo, que seria o diâmetro do tambor mais o diâmetro do cabo. Lembrando que lá no início, para quem não viu, volte nas aulas iniciais, nós vamos ver que o tambor desse projeto ele foi dimensionado com a medida nominal de 400, mais o diâmetro do cabo, que nós dimensionamos como 19 milímetros, então eu vou ter o diâmetro primitivo de 419. Então esse π vezes o diâmetro primitivo é o desenvolvimento de uma volta no tambor. Então, para eu saber quantas ranhuras eu vou precisar, eu vou pegar o comprimento de 30 metros, 30 mil milímetros, e dividir pelo desenvolvimento de uma ranhura, que vai comportar quantos metros de cabo. E esse mais 2 é basicamente 2 ranhuras a mais aí que nós vamos considerar a favor da segurança. Se porventura a gente precisar desenrolar mais cabo, ou na manutenção você precisar deslocar mais algum cabo ali em função de manutenção, você pelo menos tem mais 2 ranhuras de cada lado que comporte esse cabo. Então, para a gente verificar quantas ranhuras vão ter, lembrando que esse número de ranhuras vai ser apenas de um lado, porque nós estamos usando o comprimento total de meio tambor. Era 60 metros e nós estamos usando de um lado só 30 metros. Convertido em milímetros, por causa que o desenvolvimento aqui também está em milímetros. Somando mais 2 ranhuras, então eu vou ter aproximadamente para cada lado 25 ranhuras. Uma vez que a gente voltar aqui, nós temos que a distância para cada ranhura é o passo, que nós já vimos também anteriormente na tabela. Então, no nosso caso aqui, o passo para cada ranhura, ele vale 21 milímetros. Então, se eu pegar as 25 ranhuras e multiplicar pelo passo de uma ranhura até a outra, eu vou ter então um comprimento útil de apenas um lado de 525 milímetros. Ou seja, o meu tambor ele já vai ter aqui um lado útil, 525, e o outro lado útil também 525. Falta agora a gente especificar o comprimento e as larguras A das extremidades. Para a gente calcular esse corpo liso E, a gente pega 5 vezes o diâmetro do cabo mais o diâmetro da polia compensadora. Vale ressaltar, o diâmetro da polia compensadora, já selecionado anteriormente em outros vídeos, é de 315 milímetros. O diâmetro do cabo, reforçando, 19 milímetros. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter então aquele comprimento liso central do nosso tambor
410 milímetros. Já o comprimento liso das extremidades do tambor vai ser a medida A. É a metade do diâmetro primitivo do... Não precisa nem ser o diâmetro primitivo, né? Porque a hora que você soma, você já tem ele. Então é o diâmetro da polia mais o diâmetro do cabo, então ele acaba dando, de certa forma, o diâmetro primitivo. Então 500 dividido por 2, mais 19, então eu tenho numa extremidade 269. Vale ressaltar aqui que é interessante que muitas vezes, na hora da gente fazer a fixação do cabo, talvez você não vai ocupar essa medida total de 269. Provavelmente você vai precisar de menos espaço aí para você fazer esse travamento das extremidades, né, da ponta dos cabos de aço. Então, é interessante que se o seu projeto tiver um comprimento muito grande ou tiver dando um comprimento muito grande do tambor, você pode reduzir um pouco essa medida. Isso é apenas uma referência para cálculo, mas você pode efetuar a redução dessas extremidades sem problema nenhum, desde que não afete a montagem das extremidades do cabo. Então, uma vez que eu conheço a medida E, a medida A e a medida L, eu consigo, então, de certa forma, calcular esse comprimento total do meu tambor. Então, o comprimento total, LT, é 2 vezes a medida L, que é o comprimento útil, né, das ranhuras, mais 2 vezes as extremidades, mais o corpo liso central. Fazendo toda essa soma, nós vamos ter aproximadamente 2.000 milímetros. Se não me falha a memória, acho que o resultado exato aqui é 1998 milímetros. Arredondando, então nós vamos ter um comprimento base aí para o nosso tambor de aproximadamente 2.000 milímetros, ou seja, 2 metros de tambor. Volto a frisar, se porventura esse comprimento estiver muito exagerado na sua ponte rolante ou estiver apertando muito a montagem dos seus componentes, você pode optar por reduzir essa medida A, que é a medida dos comprimentos da extremidade do tambor, desde que não afete a sua montagem e a fixação dos cabos. Volto a frisar. Então nós já temos o comprimento total do tambor. A gente precisa guardar esse valor porque nós vamos utilizar para o dimensionamento da resistência. Então o nosso vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe o like aí se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva se não é inscrito no canal. E faça um comentário se vocês acharem pertinente. Quanto mais vocês comentarem, mais esse vídeo vai ser transmitido para mais pessoas que têm interesse no conteúdo e também possam estar assistindo. Então, até o próximo vídeo. Valeu!